Então tá. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na aula 3, então. Vou começar de novo. Página 5 do caderno Aprender Sempre, tá? Então, vou lá. Desse que negócio que já aparece as coisas dos outros. Porque grava tudo, né? Já mostra até os WhatsApp aqui que a gente tem. Então, bora lá. Descrição de pessoas, objetos e ambientes. O objetivo da aula é o quê? Indicar e reconhecer o uso dos verbos no presente e pretérito imperfeito em gêneros textuais que têm por finalidade descrever objetos, pessoas ou cenas. Então, bora lá. Atividade 1. Alguns de vocês gostariam de fazer a leitura? Não? Não, né? Aí, ó, já ficou até constrangido. Já. Então, pessoal, estamos aí. É só olhar no caderno Aprender Sempre, ok? Então, eu vou ler o texto. 1. Leia e identifique. Não? Leia o texto e fique atento aos comentários do seu professor. Bora lá. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Pode ler e escrever... É isso mesmo? Para ler e escrever gêneros que tem... Porque ficou longe para mim, ficou ruim. Para ler e escrever gêneros que têm por finalidade descrever, é essencial reconhecer os tempos verbais, presente e pretérito imperfeito do modo indicativo, porque são eles que indicam o tempo do objeto descrito. O modo indicativo faz referência a fatos verossímeis ou tidos como tais. E aí, Bechara, 1999. Portanto, nesses gêneros textuais, são utilizados o presente, quando o ser ou objeto descrito se situa no momento da enunciação do falante, e o pretérito imperfeito, quando o ser ou objeto descrito se situa no momento da enunciação do falante, e o pretérito imperfeito, quando o locutor enuncia fatos ocorridos transportados mentalmente para o momento da ocorrência. Observe os exemplos a seguir. Eu já estava aqui lendo tudo ao contrário já, gente. Mas tá. Aí aqui eu vou ter dois exemplos. Eu tenho um exemplo de classificado e um exemplo de um poema, tá? Todos eles são gêneros textuais diferentes, mas a predominância ali é o texto descritivo, tá? O primeiro é um texto de classificado e ele vai falar sobre um carro. Então, bora lá. Teve um único dono. Ele é preto, do ano de 2019, e tem 13.500 quilômetros rodados. Funciona com gasolina e álcool. Possui câmbio automático, tem kit multimídia e 4 portas. É isso? Tem kit multimídia, 4 portas, bancos de couro e os pneus estão super novos. Nele tudo funciona perfeitamente. Aí você pode ver nesse texto que os verbos foram usados no presente. Por quê? Porque o objeto, ele existe ali, o cara precisa vender ele, então ele existe no momento da fala, no momento da enunciação. O único verbo que está ali no passado se refere à história dele, no caso do dono, né? Teve, né? Um único dono, ok? Lembrando que a gente está observando aqui a importância dos verbos no texto descritivo. Então, bora lá. Agora, no texto 2, a gente vai ter um poema. E esse poema ele vai falar da experiência de alguém que viu, né, uma situação. Então, bora lá. O poema é O Bicho, de Manuel Bandeira. Né? Certamente vocês já leram esse poema em alguma situação da vida de vocês. Então, bora lá. O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade, tá? Esse aí é um fragmento do poema. No final, dando spoiler, né, para quem não leu, o bicho era um homem, né? Então era uma pessoa em uma situação de rua. Então o Manuel Bandeira, melhor, o eu lírico no texto, ele vai contar uma situação que ele presenciou. Então, se ele presenciou, os verbos estão no passado, né? Aqui, no caso, o pretérito imperfeito, porque a situação estava acontecendo e como ele não viu mais, ela se encerrou ali.
né? Sem uma conclusão certa. Então, bora lá. Ao vivo é diferente. Aí, bora lá. Pronto, texto 2. Leia o texto e responda as questões. Aqui a gente vai ter o quê? Uma carta de apresentação. Quem não sabe ainda o que é uma carta de apresentação, essa carta, esse gênero textual, ele vem junto com um currículo. A gente já tinha comentado isso na outra aula, né? Ela vem junto com um currículo, às vezes, né? Para descrever um pouquinho a pessoa, para ser um pouquinho mais pessoal na descrição. Então, bora lá. Aos cuidados do recrutador da loja Companhia de Roupas. Sou Ana Maria Fagundes, tenho 36 anos e venho, através dessa carta, demonstrar meu interesse em trabalhar como analista de recursos na loja Companhia de Roupas. Sou comunicativa, organizada, pontual, tenho facilidade para trabalhar em equipe e sou proativa, é isso? Comunicativa, organizada, pontual, tenho facilidade para trabalhar em equipe e sou proativa. Acredito que essas características são essenciais para eu desenvolver com eficiência as atividades nessa empresa. Espero poder participar de uma entrevista pessoalmente para ter a chance de provar que tenho as habilidades por mim descritas. Atenciosamente, Ana Maria Fagundes. Então, você viu que os verbos aqui estão no presente, porque ela está falando dela, ela tem essa necessidade de descrever as habilidades dela, né? Os adjetivos ali e os verbos são usados para caracterizar habilidades com a finalidade de quê? De conseguir ali uma entrevista para concorrer a essa vaga de emprego que ela quer, ok? Então, bora lá. Agora para o texto 2. Final de feira. Aqui. Era meio-dia. Os feirantes desmontavam rapidamente as barracas. Os meninos de rua juntavam as frutas, hortaliças, verduras, legumes e tudo o que tinha por ali para saciar a fome. As pessoas negociavam o preço das vísceras de boi que já atraíam moscas. Os pedintes estendiam as mãos aos políticos que distribuíam simpatia e santinhos naquele lugar. Umas jovens entre 14 e 15 anos desfilavam entre os vendedores de roupa com o intuito de paquerar, enquanto ladrões tentavam pegar as velhinhas que saíam da agência bancária. O lixo tomava conta do chão. Era um resto de tudo. Dali subia a fedentina que se espalhava pela cidade. Em síntese, essa é a imagem de mais um final de feira do bairro. Alguém aqui já viu um lugar que se parece com essa descrição? Campo Limpo, né? Ali aquela entradinha do Campo Limpo a cara disso. Se for um dia de feira, eu nunca passei lá em dia de feira, mas dia de feira em época de eleição ia ser exatamente isso aqui, porque tem o banco ali na frente, a feira ali é perto também, né? Seria basicamente isso, né? Moradores do Campo Limpo, me perdoem, mas é isso, cara. Mas não é? Fala se não é. Se você for no banco ali no Campo Limpo, você já fica até com medo, né? Faz parte da nossa vida, cara. Sim, sempre morei aqui. Então, bora lá. O que ele vai perguntar pra gente aqui, ó? Qual é, então, o objetivo comunicativo do texto 1? O que ele está querendo com esse texto? O da Ana Maria Fagundes. Isso, ela está fazendo toda essa descrição para solicitar ali uma entrevista de emprego. Então, ela quer ali descrever suas habilidades, né, para se mostrar atrativa ali como candidata. E a B, qual o objetivo do texto 2? Descrever um final de feira do bairro. Né? E nesse texto a gente tem uma espécie de crônica, né? Uma mini crônica, né? Que é um texto que vai falar sobre o cotidiano, trazendo um pouquinho de crítica social, né? Quando ele fala dos meninos que pegam coisa na rua, no chão, ali para poder comer, provavelmente numa situação de extrema pobreza, né? Que aí seria mais pobre que a gente, né? Numa situação de extrema pobreza, porque vai pegar coisas do chão, é triste, mas faz parte da realidade, então entra como uma crítica social. E pior porque é numa época de eleição, né? Enquanto os políticos estão ali, né, para, sei lá, pedir voto.
Então, bora. Aí, isso que você vai colocar na A e na B. Agora, na C, essa aqui também vai falar das características, né, dos textos, principalmente sobre os verbos usados. Então, bora lá. Coloque verdadeiro ou falso, V ou F. Então, no texto 1, o ser, objeto... No texto 1, o ser ou objeto foi descrito no tempo presente? Sim, né? Porque a Ana Maria Machado, ela fala dela mesma ali, né? Naquele momento, ela precisa do emprego, então ela vai se descrever. Os verbos estão no presente. Sou, né? Aí, bora para o outro. No texto 2, o ser, o objeto descrito, aparece logo no título do texto? Sim, final de feira, então é verdadeiro. Aí, próxima. No texto 2, o ser, objeto, foi descrito no tempo pretérito? Sim, porque é como se ele tivesse vivido aquilo, ele está ali contando aquela experiência do que ele viu, né? Então, distribuíam simpatia, era final de feira, né? Os meninos recolhiam, pegavam coisas da rua. Então, os verbos estão sempre no pretérito ali. Aí, próximo. No texto 1, o ser, objeto descrito, aparece logo na introdução do texto? Sim, aparece, porque ela fala sou e aí vai falar o nome dela. Então, o objeto ali, que é ela, já aparece logo na introdução do texto. Cadê? Onde que eu parei? Vai, no texto 1, observa-se a recorrência de verbos no pretérito perfeito? Não, é falso, né? Porque ela não fala eu era, não. Então, o texto ali tá no presente. Aí, bora lá. No texto 1, ou melhor, ela não fala eu fui, né? Eu fui Ana Maria, não. É eu sou. Aí, bora lá. No texto 1, observam-se mais elementos caracterizadores, especificadores do que no texto 2? Sim, né? Porque se ela vai falar das características dela, né, ela precisa se caracterizar, especificar um pouco sobre como ela é, como ela trabalha, então ele tem sim mais, diferente do outro que trata ali da descrição de uma forma talvez até mais poética, ou só meio que descrevendo como que o negócio é de fato. Aí bora lá para a próxima, a feira na verdade é de fato, final de feira. Pro último, né, agora. No texto 2, observa-se recorrência dos verbos no pretérito imperfeito? Sim, né? O texto está no passado e os verbos estão no pretérito imperfeito. Era, desmontavam, os meninos da rua juntavam as frutas e assim por diante. A gente tem esses verbos no pretérito imperfeito. Ok, então. Então, aqui a gente só teve uma que era falsa. Agora vamos para D. A partir de uma análise atenta, tanto do texto 1 como do texto 2, relacione nas colunas abaixo as formas verbais utilizadas para descrever os seres objetos. Então, a gente vai falar dos verbos, né? Quais são os verbos que foram utilizados para? Aí na primeira parte ali, descrever pessoas, cenas no tempo presente. E do outro lado, né, descrever objetos, cenas no tempo pretérito, tá? Então, se está falando do tempo presente, a gente está falando do texto 1, né, da Ana Maria. É Ana Maria mesmo ou eu estou confundida aqui? Confusa. Fagundes, né? Eu falei Machado ali na outra. Acho que lembrei da escritora. Então, bora lá. Aí tem aqui, então, você vai colocar nessa primeira parte os verbos relacionados ali ao texto 1. Sou, né? Tenho, não sei se ela fala, tenho, mas é meio que isso, né? Que ela vai falar das características dela. Tenho facilidade e tal. Caramba. Tenho facilidade e assim por diante. Aí o outro, descrever pessoas e objetos, cenas no tempo pretérito, a gente vai falar dos verbos que foram usados para descrever o final de feira. Então, era, juntavam, tal. Pode colocar essa lista de verbos aí, ok? Agora vamos para a próxima.
A seguir, apresentamos enunciados cujos verbos, formas verbais estão na terceira pessoa do plural. Transcreva-os no quadro abaixo para a terceira pessoa do singular. Lembrando que o verbo deve concordar com outros elementos do enunciado. Então, ó, sempre que a gente pensa no verbo, a gente pensa que ele tem que concordar em número, pelo menos em número, pessoa e tempo, né? Vamos pensar assim o basicão, né? Se eu estou falando de mim, eu não posso falar eu corremos, não, né? Eu tenho que falar eu corri ou eu corro, né? Dependendo do tempo verbal do qual eu estou falando. A professora ensina os alunos, né? Então eu tenho um verbo ali falando de uma pessoa só, né? Então tá a terceira pessoa do singular, a professora, ela, né? E se fosse no plural, seria as professoras, referente a elas. Então, terceira pessoa do singular, um só, ela, terceira pessoa do plural, elas, tá? E aqui a gente vai ter os exemplos, os textos eles estão no plural, na terceira pessoa do plural, e você vai passar para a terceira pessoa do singular. Os feirantes desmontavam rapidamente as barracas. Como é que ficaria? É quase isso. Você fez? Não? Então, você até acertou no verbo, mas errou na hora da pessoa ali. Então, se o verbo está falando desmontava, então é o feirante, tá? Aí você vai mudar também a pessoa. O feirante desmontava rapidamente as barracas. Normal, natural, hein, gente? Faz parte. Aí a próxima. Os meninos da rua juntavam as frutas, hortaliças, verduras, legumes. Como é que isso aí vai ficar no singular? Isso. Muito bom. O menino de rua juntava as frutas, hortaliças, verduras, legumes, tá? E aí, por último aqui, os pedintes estendiam as mãos aos políticos que distribuíam simpatia e santinhos naquele lugar. Como é que fica no singular? O pedinte. Isso. O pedinte. Isso, você até colocou o primeiro, o segundo você também coloca dos políticos, tá? Porque ele destacou os dois verbos. Então, vamos lá. Os pedintes estendiam, o pedinte estendia as mãos ao político que distribuía simpatia e santinhos naquele lugar. Então, a gente trocou o verbo, né, que estava no plural e a gente colocou no singular, tá? Terceira pessoa do plural, ele, ela, não, eita! Terceira pessoa do plural, eles, elas. E aí a gente passa para a terceira do singular, ele, ela, ok? Aí o verbo tem que concordar com isso aí. Tranquilo? Tranquilo, né? Aí bora lá para outra. 3. Nos gêneros textuais em que há predominância de descrição, qual a função dos verbos no presente e no pretérito? Indicar o que está acontecendo. O pretérito. Indicar o que está acontecendo. Tá. Nos gêneros textuais em que há predominância de descrição, qual a função dos verbos no presente e no pretérito? No presente é o quê? No presente a gente indica as características de algo que está acontecendo no ato da fala, no ato da enunciação. E no pretérito imperfeito? Que já aconteceu. Memórias, experiências vivenciadas, né? É isso aí, ok? Então, aí, na hora de fazer anotações, de tirar dúvidas, você pode colocar ali
falar sobre o verbo, as características do verbo. O que é o verbo? Palavra que dá, como é? Palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo, ele flexiona, né? Ele é conjugado de acordo com a pessoa, com o número, com o tempo verbal, com o modo, se é indicativo, se é subjuntivo, se é o que mais? Imperativo, se é infinitivo, e também com a voz, né? Falei, tempo também, se é presente, passado, futuro, e qual dos tempos entre ali os tempos que tem. Então, presente, passado, futuro, tempo, o modo, a voz, se é uma voz ativa ou se é uma voz passiva, ele também vai fazer essa conjugação. Voz ativa quando o sujeito pratica ação. A professora ensina os alunos. Voz passiva, os alunos são ensinados pela professora. Então, o sujeito da oração, ele está recebendo. Ele está recebendo uma ação, ok? Então, vou encerrar essa aula aqui para a gente começar a próxima.